Irmãos, vamos abrir comigo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Eu lerei do versículo 5 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Eu lerei do versículo 5 ao versículo 11. O versículo de número 5, ele inicia dizendo assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Fechem os olhos e orem comigo. Senhor Deus, bendito e santo, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, através da ação graciosa do Teu Espírito Santo, nos dê sensibilidade à Tua palavra, para que possamos ouvir e para que, assim, ó Deus, sejamos ensinados e edificados na palavra do Senhor. Nos dê, ó Deus, condições de viver de acordo com os Teus ensinamentos. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco e que o Senhor nos abençoe para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A missão, irmãos, ela faz parte da vida cristã. Mas como exerceremos essa missão? A missão, ela é exercida a partir do momento que nós nos convertemos ao Evangelho e temos então como direito pregar a palavra do Senhor para todos aqueles que se encontram perdidos. Cada cristão, ele tem por obrigação pregar a palavra de Deus a toda criatura, e por todos os povos, a todos os lugares, em todos os momentos, com a disposição de falar da grandiosidade e do amor de Jesus Cristo sobre nós. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos de forma bem clara o início da igreja cristã. O evangelista Lucas, ele faz algumas divisões no livro para trazer uma melhor clareza para os leitores, e nós vemos que através dos ensinamentos de Lucas, através daquilo que ele escreveu, nós conseguimos ver como que a igreja ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos para que o nome do Senhor fosse glorificado. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é quem dá crescimento à igreja, e Cristo é quem foi conduzindo aqueles seus servos à pregação do Evangelho, para que hoje nós estivéssemos reunidos aqui com o intuito de ouvir essa palavra poderosa que vem de encontro a nós, aquecendo e confortando o nosso coração na presença do Senhor. A primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o início da igreja primitiva, aquela igreja ali crescendo em Jerusalém, onde a palavra de Deus estava sendo pregada aos judeus. Na segunda parte do livro nós vemos o início da missão aos gentios. Após os judeus, alguns deles, ou muitos deles, haverem recusado a palavra do Senhor, aqueles que foram chamados por Cristo então se direcionam a outros povos, a fim de alcançar também aquelas pessoas com a pregação do Evangelho. E nós fazemos parte desse povo, e nós somos alcançados por essa palavra, e nós desfrutamos desse amor glorioso de Jesus Cristo que chega até nós.
Nessa segunda parte do livro, nós vamos ver que a partir do momento que o apóstolo Paulo ele começa a pregar aos gentios juntamente com outros evangelistas, começa a haver uma discussão entre aqueles que estavam na igreja do Senhor. Ali haviam tanto judeus quanto gentios, e eles agora se encontravam juntos, mas os judeus se encontraram enfurecidos com aquela situação, aborrecidos, porque os gentios estavam chegando à presença de Jesus Cristo sem serem circuncidados, ou seja, sem se tornarem judeus. E houve então uma grande discussão onde eles vão discutir sobre quem é os que são ou não salvos pela palavra de Deus. Tudo isso vai fazer com que Paulo venha a ser enviado aos apóstolos e presbíteros para que eles deem ali uma direção para aqueles irmãos da forma como eles deveriam proceder como igreja do Senhor. Após talvez dias de discussão entre reuniões privadas e reuniões públicas, o veredito é dado. E o que o concílio decide, através da decisão dos presbíteros e apóstolos, é que os gentios eles não necessitavam mais ser circuncidados, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz era suficiente para que eles pudessem alcançar a situação. E daí nós partimos para a terceira parte do livro de Atos dos Apóstolos, onde a missão agora ela é mais intensa diante dos gentios. E a igreja ela começa a crescer e começa a se desenvolver, porque Cristo estava sendo pregado àqueles irmãos. Essa missão, irmãos, ela é marcada por 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, aonde ele, perseverando constantemente, vai anunciar o evangelho em meio a tribulações, em meio a dificuldades, em meio a problemas. O evangelista ele não está preocupado com a sua real situação diante do mundo ou da sociedade, mas ele está preocupado com a situação do nome de Jesus Cristo. E ele intensamente prega a palavra de Deus com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível, a fim de que mais e mais pessoas se convertam ao evangelho e creiam que somente Jesus Cristo é o Senhor. O objetivo de Paulo é ir de encontro àqueles irmãos de todas aquelas regiões da Ásia Menor, da Europa, pregando a palavra, ensinando o evangelho, trazendo aqueles irmãos ao arrependimento e mostrando para eles um novo caminho. E o apóstolo Paulo ele viaja cerca de 80 quilômetros de Atenas para a importante cidade de Corinto, com o objetivo de pregar a palavra de Deus também àqueles irmãos. Nesse grande centro comercial, onde havia muito dinheiro, depravação, filosofias estranhas e novas religiões, Paulo testemunha sobre Cristo. Paulo chega a essa grande cidade para pregar a cruz de Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. E é exatamente por isso que nós teremos como temática desse sermão: fazer missão é pregar a todos os povos. Fazer missão, irmãos, é se levantar e é ir em direção àqueles que se encontram perdidos. Fazer missão é ter a determinação de alcançar mais e mais pessoas para a glória de Deus. Fazer missão não é somente participar dos cultos, mas é viver a palavra de Deus. E o nosso primeiro ponto, nós temos como a missão consiste em testemunhar a Cristo. Paulo ele vai de encontro aos coríntios a fim de testemunhar a Jesus Cristo. Do versículo 5 ao 8 está escrito: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é o Senhor. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Nós vemos que a chegada de Silas e Timóteo a região em que o apóstolo Paulo se encontrava contribuiu para o progresso da pregação do evangelho. Nós vemos nos versículos anteriores que Paulo
ele se encontrava trabalhando, fazendo tendas para prover o seu próprio sustento. Mas nós vamos ver através do contexto geral que aqueles irmãos, Silas e Timóteo, eles arrecadaram uma certa quantidade de verba para que pudesse levar ao apóstolo Paulo, para que ele tivesse condições de largar o seu serviço secular, a fim de se dedicar exclusivamente na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E é exatamente isso que aqueles irmãos vão fazer. Eles vão se retirar e vão de encontro ao apóstolo Paulo, para que eles levem a providência para que Paulo pregue o Evangelho a mais irmãos que se encontravam perdidos, a fim de haver mais conversões a Jesus Cristo. Após a chegada dos dois, Paulo deixa seu trabalho secular e se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho. Talvez aqui nós já podemos fazer uma aplicação a nós. Talvez nós não temos tantas condições de ir até aqueles que se encontram perdidos a fim de pregar a palavra para eles, mas nós podemos, irmãos, contribuir como Paulo e Silas, trazendo a oferta, ajudando aqueles que se encontram distantes a continuarem pregando o Evangelho. E talvez essa seja uma das nossas missões diante do Senhor. Levar a oferta, contribuir com o progresso do Evangelho, fazer com que a palavra de Deus alcance lugares em que nós não temos condições de chegar com a nossa própria condição financeira. E Deus tem levantado pessoas para isso. Deus tem enviado homens a outros países, a outras regiões do nosso próprio país, para pregar o Evangelho. E nós devemos contribuir com o progresso da missão, ajudando esses irmãos a continuarem no campo missionário, sendo supridos através da nossa caridade e oferta generosa a esses irmãos. O objetivo de Paulo era testemunhar, irmãos, da palavra de Deus e provar que aquele Jesus histórico ao qual eles criam era o Messias esperado pelos judeus. Havia uma dificuldade para os judeus crerem que Jesus Cristo era realmente o Messias, pelo fato deles estarem esperando um guerreiro, alguém vitorioso que chegasse vencendo, guerreando, comandando exércitos e alcançando as pessoas através da sua força. Mas o que eles encontram é um homem que se entrega na cruz e morre. Diante dessa situação, os judeus eles se encontram confusos, não conseguindo enxergar a glória de Cristo, a grandiosidade do Senhor. Mas o objetivo de Paulo é provar para cada uma daquelas pessoas que aquele Jesus era o Messias esperado, e que a morte dele na cruz havia cumprido com um propósito muito maior do que aqueles judeus estavam esperando. Cristo na cruz estava definindo a minha e a sua salvação. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo ia fazer em meio aos gentios e em meio aos judeus. Ele ia demonstrar o poder de Deus para a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Em uma cidade de tantas ideias e filosofias, Paulo prega a Cristo crucificado, o que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que eram salvos era poder e sabedoria de Deus. Irmãos, a cruz de Cristo para nós é poder e sabedoria, e nós podemos nos alegrar diante disso, porque nós conseguimos encontrar o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Para quem esperava um Messias vencedor, se deparar com o Messias crucificado era loucura, mas para aqueles que eram salvos, se deparar com o Messias crucificado era o poder e sabedoria de Deus. Os judeus se opuseram a Paulo e usaram de linguagens injuriosas para ofender o apóstolo Paulo em cumprimento da sua missão. Mas Paulo, ele sacode o pó e ele continua pregando o Evangelho. A oposição dos judeus conduziu Paulo aos gentios. Paulo, ao sacudir as suas vestes, ele estava colocando os judeus sobre a responsabilidade da sua própria condenação, que eles iriam receber por rejeitar a Jesus Cristo. Sacudir as vestes, irmãos, é um gesto de julgamento ensinado pelo próprio Cristo aos seus apóstolos.
Se caso vocês entrarem em alguma cidade e forem recusados por aqueles que ali se encontram, então saiam de lá, sacudam o pó das vestes e vá de encontro a outras regiões. Assim o apóstolo Paulo estava fazendo aqueles irmãos, mostrando para eles que ninguém mais era responsável pelo julgamento e condenação deles, além deles, porque eles estavam recusando o único que poderia salvá-los. E o apóstolo Paulo ainda confirma, dizendo: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Essa foi uma expressão usada por Ezequiel no capítulo de número 33, do versículo 1 ao 5, que apontava para a responsabilidade de cada um. O juízo de Deus que vem sobre os incrédulos é de responsabilidade própria. Irmãos, a palavra de Deus ela é pregada a cada um de nós. Nós ouvimos a palavra do Senhor e nós devemos crer naquilo que está sendo ministrado ao nosso coração. Todos aqueles que recusam a palavra de Deus, que andam contrariamente à vontade do Senhor, serão julgados pela sua própria incredulidade e serão condenados ao inferno, à condenação eterna. Mas nós, irmãos, temos a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, e nisso nós podemos nos alegrar, porque essa palavra viva e eficaz nos alcançou, e juntamente com ela nos deu vida, e nós vivemos juntamente com Cristo, aquele que nos ressuscitou. Paulo, ele se considerou livre da culpa e absolvido do julgamento de Deus, que um dia cairá sobre todos os que rejeitam a Jesus Cristo. Nós não precisamos nos preocupar com quem irá ou não se converter. Nós devemos apenas pregar a palavra de Deus, pois quem produzirá o fruto necessário para o arrependimento e conversão será o próprio Cristo. Mas quem condenará aqueles que recusarem a palavra de Deus será o próprio Cristo. Irmãos, façamos nós a missão que está diante de nós de pregar o evangelho a toda criatura. A palavra gentios, ela pode ser traduzida por todos os povos, e nós devemos pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, a todos aqueles que se encontram perdidos, a fim de alcançar o maior número de pessoas possível para o reino de Deus. Podemos convidar pessoas para estar na igreja, podemos enviar oferta para aqueles que estão no campo missionário, nós podemos contribuir através das nossas orações. O que nós precisamos fazer, irmãos, é missão. E a nossa missão é cumprir com os ensinamentos da palavra de Deus. A decisão de voltar-se para os gentios rendeu frutos. Nós vemos aí do versículo 7 e 8, que diz assim: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, e o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Tício Justo, homem temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga, acolheu Paulo, ao passo que esse acolhimento o conduziu à conversão de Crispo, líder da sinagoga, que se converteu com toda a sua família. Nós vemos que Deus, ele traça os planos, ele prepara os caminhos, os meios para os quais nós precisamos pregar a palavra de Deus. E agora Paulo, ele usa desse momento oportuno de estar alojado em uma casa colada à sinagoga para pregar a palavra de Deus, o que produz a conversão do maior líder que se encontravam ali, o que contribuiu para o progresso grandioso da pregação do evangelho de Jesus Cristo na cidade de Corinto. Não somente Crispo, o líder da sinagoga, se converteu, mas também toda a sua família, e juntamente com ele, vários coríntios que passavam por ali. A conversão de Tício Crispo foi algo útil para o progresso do evangelho na cidade de Corinto. A partir da conversão desses dois, muitos coríntios se converteram ao Senhor e foram batizados. Irmãos, nós vemos que nós devemos pregar a palavra e descansar, porque o Senhor tem cuidado de nós, e principalmente da sua igreja, e principalmente do seu povo. E Deus, ele vai provendo meios para que a palavra chegue
até aqueles que foram escolhidos por Ele, para que eles também tenham a oportunidade de alcançar, por intermédio da morte de Jesus Cristo, a salvação, fazendo-se então parte do corpo de Cristo, parte da igreja do Senhor, que tem como objetivo único glorificar a Deus, até que um dia nós todos estejamos juntamente com Cristo, em um corpo de glória, vivendo eternamente juntamente com o nosso Pai celestial. Irmãos, a missão, ela consiste em testemunhar da palavra de Deus, ela consiste em testemunhar a Cristo, mas a missão, ela também consiste em obedecer ao Senhor. Nós sabemos que a caminhada do apóstolo Paulo em seu percurso missionário não foi fácil. Foram muitos altos e baixos, muitas prisões, muitos açoites, muitas cadeias, muitas tribulações, muitas separações. Quantas vezes o apóstolo Paulo pode ter vivido conflitos emocionais por causa das situações que ele se encontrava, mas ele conhecia aquele a quem ele cria, ele conhecia a Jesus Cristo, ele sabia quem era o seu Senhor, e essas dificuldades que apareceram diante dele não foi um fato que o permitiu parar na pregação, mas continuou conduzindo, porque ele não confiava na sua força, nas suas capacidades, mas ele confiava naquele que havia o salvado. A oposição dos judeus produziu um efeito contrário em Paulo. Mesmo passando por todas essas provações e perseguições, Paulo ele não retrocedeu. Pelo contrário, irmãos, ele avançou no cumprimento da sua missão, levando a palavra de Deus a todos os gentios, pregando a todas aquelas pessoas que se encontravam na região da Ásia Menor e na Europa, pregando a palavra de Deus com ousadia e com determinação, porque a sua força não estava em si, mas em Cristo, o nosso Salvador. O próprio Deus, ele apareceu numa visão ao apóstolo Paulo e lhe encorajou a prosseguir na missão. Do versículo 9 ao 11 nós lemos: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha o objetivo do apóstolo Paulo: testemunhar e obedecer à vontade do Senhor. Testemunhar e obedecer à vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Se tem algo importante em nossa vida que nós devemos valorizar, esse algo é a palavra de Deus. E nessa palavra nós devemos nos apegar. As palavras do Senhor para o apóstolo Paulo era de: não temas, pelo contrário, fala, estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. E tenho muito povo nesta cidade. Essa foi a segunda vez que o Senhor encorajou a Paulo, no caminho onde houve a conversão do apóstolo Paulo. Ele já havia tido um encontro com o Senhor, e agora ele tem mais um encontro com o Senhor. O primeiro encontro produziu a conversão, e o segundo encontro encorajou o apóstolo Paulo a continuar com a sua missão de pregar o Evangelho. Mas nós vamos ver, irmãos, como um todo, o livro de Atos dos Apóstolos, que o ministério de Paulo ele foi marcado plenamente pelo encorajamento do Senhor na missão que Deus havia o designado a realizar. Jesus já havia aparecido a Paulo na estrada de Damasco e lhe apareceria de novo no templo. Paulo ele seria encorajado novamente pelo Senhor quando preso em Jerusalém e posteriormente em Roma. Mais à frente nós veremos que o anjo do Senhor também apareceu a Paulo, e em meio à tempestade, e ele apareceu para garantir a segurança dos passageiros e de toda a tribulação que se encontrava no barco, juntamente com o apóstolo Paulo. Diante dessas aparições,
desse cuidado de Deus com o apóstolo Paulo, nós temos uma certeza, que é criado pela própria Sagradas Escrituras e que nos traz alegria ao nosso coração. E o que é isso? É que o nome do nosso Deus é Jesus Emanuel, ou seja, Ele é o Deus conosco. Jesus, Ele permanece conosco constantemente. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus se faz presente no nosso meio, e esse Deus que é inalterável, grandioso, esse Deus que é majestoso, Ele se encontra conosco em todos os nossos passos, e em Cristo, irmãos, nós podemos confiar, e pela graça do Senhor estendida sobre nós, nós podemos avançar na pregação da palavra de Deus, levando o Evangelho para aqueles que se encontram perdidos. Entendam uma coisa, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é um título que Ele honra em cada um de nós. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele é fortalecido pelo Senhor. Paulo, ele pode descansar em meio à sua pregação, em meio às suas missões. Paulo, ele tem conforto, ele tem consolo, e ele pode descansar em tudo isso, porque ele sabe que a sua proteção e sucesso pertence ao Senhor. É Deus quem dá a força para o apóstolo Paulo prosseguir na pregação do teu Evangelho. Isso nos traz 3 fatos acerca dessa visão que merece destaque por nós. Em primeiro lugar, Deus ordena de forma conclusiva: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Irmãos, a perseguição em algum momento da nossa vida pode até produzir medo, insegurança, insatisfação, mas a ordem de Jesus Cristo para nós é para pregar o Evangelho. Não temas, mas fale. A missão, ela deve prosseguir, mesmo diante de oposições implacáveis. Mesmo diante de tantas adversidades, nós devemos ouvir a voz do Senhor, que nos chama a não temer, mas pregar a palavra de Deus. O segundo ponto que nós podemos destacar é que Deus, Ele nos consola e Ele conforta o nosso coração. Nessa visão, Ele diz ao apóstolo Paulo: eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. A presença de Deus, irmãos, é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção, e quando nós estamos sobre as asas do Onipotente, nós não precisamos temer as adversidades desse mundo, porque Ele nos guarda e Ele nos protege. Ele cumpre com os seus objetivos para que a palavra dele alcance e cumpra com a sua própria vontade. Quando estamos escondidos com Cristo em Deus, nas regiões celestiais, nós não precisamos temer o ataque do inimigo. Nós podemos descansar no Senhor, porque Ele nos conforta e Ele nos consola e Ele nos garante segurança. E o terceiro ponto que nós podemos destacar é que Deus revela a sua gloriosa eleição. Tem muito povo nesta cidade. A doutrina da eleição, ela deve ser o nosso maior incentivo evangelístico. O fato, irmãos, de nós termos a certeza de que Deus tem os seus escolhidos espalhados por todos os cantos, talvez à frente da igreja, ou ao lado, ou aqui nos fundos. Eu sei que existem várias e várias pessoas ao nosso redor, tanto da nossa região aqui da igreja, quanto das nossas casas. Nós podemos descansar, irmãos, e podemos pregar a palavra do Senhor, e a certeza de que Deus tem escolhidos nesse mundo caído é o que deve nos incentivar a pregar a cada dia mais a palavra de Deus. Às vezes eu vejo que é ensinado que Deus já tem os seus escolhidos, eu não preciso fazer nada, eu não preciso pregar. Deus, Ele faz por conta própria. Não, nós somos chamados para o cumprimento da missão, e a nossa missão é anunciar o Evangelho àqueles que estão perdidos. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos o instrumento do Senhor para a pregação do Evangelho, e nós devemos avançar dia após dia com o intuito de alcançar aqueles que estão perdidos, para que eles também se convertam e sejam salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele revela os fins, a salvação dos eleitos, mas Ele também revela os meios, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos pregar, irmãos, porque Deus, Ele tem
os seus escolhidos. O povo que Deus tem como seus escolhidos, desde toda a eternidade, deve ser chamado à salvação por intermédio da nossa missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é pregar a palavra, é anunciar a Cristo, é mostrar que Ele morreu para nos salvar, é expressar a grandiosidade do poder salvífico de Jesus Cristo que está entre nós, é mostrar, irmãos, que a nossa capacidade não nos leva a lugar nenhum, mas a ação gloriosa de Cristo em nós nos conduz à salvação. Nós podemos avançar e nós podemos cumprir com a missão, porque Cristo nos dá condição de alcançarmos o objetivo que Ele mesmo tem designado para cada um de nós. O próprio Cristo garante os frutos da sua missão. O próprio Deus destina e conduz à salvação. As pessoas de Corinto ainda não tinham feito nada para serem salvas. Muitas nem sequer haviam escutado o Evangelho, mas elas, irmãos, pertenciam a Deus. E Deus enviou o apóstolo Paulo para que ele pudesse pregar o Evangelho, a fim de alcançar aqueles que se encontravam perdidos. A Bíblia, irmãos, ela nos diz que Deus conhece os que lhe pertencem. Jesus conhece as suas ovelhas, e Ele as chama pelo seu nome, e elas o seguem. Aqueles que são destinados para a salvação, eles crerão em Jesus Cristo. Encorajado pela a visão dada pelo próprio Deus, Paulo, ele permaneceu 1 ano e meio em Corinto, ensinando a palavra de Deus, sabendo que Deus abençoou o seu ministério ali. O apóstolo Paulo, com tantos objetivos missionários, com uma bagagem enorme de viagens, de ensinamentos, de doutrinamentos, de conhecimento, agora se dedica a um povo que nunca tinha ouvido falar do Evangelho, que às vezes nós negligenciamos por não conhecer tanto sobre quem é Cristo, achando que nunca se converterão, achando que nunca alcançarão a salvação por serem leigos em relação a Cristo. Mas a nossa missão, irmãos, é permanecer com eles, é cuidar deles, é mostrar para eles o poder e a grandeza da palavra, é viver com eles, é caminhar juntamente com eles. O apóstolo Paulo passou 1 ano e meio doutrinando e ensinando aqueles irmãos, mostrando para eles qual era o caminho. Não é somente falar Jesus te ama, mas às vezes temos que conduzir, caminhar com algumas pessoas. Devemos mostrar para eles a grandiosidade da palavra de Deus. E nós somos esse instrumento chamado pelo Senhor para o cumprimento dessa missão tão maravilhosa, que nos consola, nos conforta e nos garante o crescimento e desenvolvimento da pregação do Evangelho. No texto nós vimos 3 exemplos missionários: o que envia a provisão, o que toma conta do campo aonde estão os convertidos, e o que sai em direção aos perdidos. Irmãos, nós devemos nos localizar na palavra de Deus, qual é a missão que Deus tem designado para cada um de nós. E conhecendo, entendendo a vontade de Deus e a missão que Ele tem para mim e para você, devemos cumprir com ela, com zelo, com um coração aquebrantado, amoroso, piedoso, tendo a dedicação de fazer e fazer da melhor maneira possível, porque o que nós estamos fazendo não é uma obra meramente humana, mas é uma obra divina. Cada um de nós faz parte do rebanho de Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor e precisamos ser cuidados, e precisamos cuidar também daquelas outras ovelhas que ainda estão chegando timidamente à presença do Senhor. Que Deus nos dê ousadia, coragem, condições, discernimento para entender o nosso posicionamento, para que o nome do Senhor seja glorificado realmente em cada um de nós. Eu não sei realmente qual é, irmãos, a sua missão, qual é o seu lugar para encaixar cada um de vocês, mas eu sei que você deve cumprir
com a sua missão, seja ela qual for, você deve cumprir com a sua missão. Pregue o Evangelho, envie ofertas, contribua para o progresso do Evangelho, fale do amor de Jesus Cristo, da grandeza do Senhor, ofereça a salvação para aqueles que se encontram perdidos. Seja um missionário, irmãos, aonde quer que você esteja. A missão consiste em testemunhar a Cristo e obedecer ao Senhor. Fazer missão, irmãos, é pregar a todos os povos. Que Deus nos ajude e que Deus nos capacite a cumprir com esses objetivos. Oremos. Senhor Deus bendito e santo, tua palavra é viva e eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Essa palavra, ó Deus, é a palavra que nos conduz aos teus caminhos. Em meio a tantas adversidades, ó Deus, às vezes nós sentimos medos, nos sentimos desencorajados, mas a tua palavra renova a nossa força, nos encoraja, nos ensina, e hoje nós entendemos, ó Deus, que o Senhor quer que nós cumpramos com a missão que o Senhor tem designado para nós. Nos ajude, ó Pai, a continuar, a perseverar e a sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor tem designado para cada um de nós. Que a tua palavra seja testemunhada e pregada por cada um de nós, custe o que custar, ó Deus, tudo para a tua glória e para a tua exaltação. É assim, ó Deus, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor, que com amor e graça executa essa missão de vir até nós para transformar a nossa vida e nos chama a irmos a outros.